Meu nome é Dr. Renato Cavallari. Fui médico intensivista no Hospital San Gerardo de Monza durante 23 anos. Acompanhei a morte de mais de 400 pacientes naquele lugar. Não era um homem de fé. Não era ateu militante, mas também não era crente. Era um profissional. Alguém que aprende muito cedo a manter distância emocional, porque a proximidade mata a clareza. Minha esposa sempre dizia que eu tinha mais conversa com os monitores cardíacos do que com ela. Ela não estava errada. O que Carlo Acutis me disse nos últimos minutos antes de morrer não violou nenhum segredo médico. Me disse com os olhos abertos, a voz estável e com uma calma que não pertencia à situação. Me disse algo que eu não entendi naquele momento, outubro de 2006, e que só entendi completamente no dia 21 de abril de 2020, quando me vi deitado numa maca do quarto andar desse mesmo hospital, com um catéter na veia e o nome dele nos lábios. Mas há algo mais. Na noite em que Carlo morreu, ele me entregou um papel dobrado ao meio. Me disse para não abrir até que eu precisasse de resposta. Eu guardei esse papel por 14 anos, numa gaveta que só eu sabia existir. E o que estava escrito nesse papel, com a letra irregular de um menino de 15 anos, continha 3 dados que eu ainda não tinha como explicar para mim mesmo sem cair de joelhos. O lugar, a data e o meu próprio nome. 14 anos calei. Esta noite conto tudo. Entrei na medicina porque meu pai morreu de infarto aos 48 anos, enquanto esperava um diagnóstico que nunca chegou a tempo. Isso é o suficiente para explicar porque escolhi terapia intensiva. Você não espera em terapia intensiva. Você age. Minha relação com Deus era a de quem nunca tive tempo de se desentender com Ele. Ele simplesmente não aparecia nos dados. E eu trabalhava com dados. Tinha um hábito que a minha equipe considerava excêntrico. Eu ia ao hospital no domingo às 6 da manhã, antes de qualquer plantão, para ler os prontuários da semana com um café ruim da máquina do corredor. Era o meu momento de silêncio. Não era oração, era a análise. Foi num domingo assim que recebi a ligação do Dr. Gianluca Ferretti, o oncologista de plantão. Eram 6h40 da manhã, 12 de outubro de 2006. Renato, o menino está piorando. Precisamos de você no 3º andar. Eu já conhecia o caso. Carlo Acutis, 15 anos. Diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, subtipo M3, confirmado em 27 de setembro. Uma das formas mais traiçoeiras de leucemia. Evolui depressa. Não perdoa a hesitação. Nos primeiros dias, a resposta ao tratamento com ácido all-transretinoico pareceu promissora. Os blastos no sangue caíram de 63% para 41% em 6 dias. Havia esperança técnica. Na manhã de 12 de outubro, essa esperança havia desaparecido dos dados. Subi ao 3º andar às 6h56. O corredor cheirava a antisséptico, com uma nota de café frio. A porta do quarto 312 estava entreaberta. Entrei. O menino estava acordado. Isso já era incomum. Pacientes em estado terminal com leucemia M3 avançada costumam estar sedados por necessidade ou por esforço da equipa. Carlo não tinha solicitado sedação. Estava deitado, com a cabeça levemente elevada, os olhos abertos, e olhava para o teto com uma expressão que não era de dor, era de atenção, como se estivesse ouvindo algo. Me aproximei. Verifiquei os monitores. Frequência cardíaca em 82 batimentos por minuto, pressão arterial em 94/60, saturação de oxigênio em 92%, com suporte de 4 litros por minuto. Os números não eram de crise imediata, mas eu conhecia a leucemia M3. Sabia o que aquela combinação anunciava. Ele me olhou. Você é o que mede tudo, disse ele. Não era uma pergunta. Era uma afirmação dita com a naturalidade de quem reconhece alguém. Respondi que sim, que era o médico intensivista. Me sentei na cadeira ao lado da cama, como fazia com todos os pacientes em estado grave. Postura profissional. Próximo o suficiente para ouvir, distante o suficiente para não contaminar o dado com emoção. Tenho algo para você, disse Carlo. Tirou debaixo do lençol um papel dobrado ao meio. Era uma folha de caderno, branca, com margens azuis. Dobrada uma vez,
ao meio, na horizontal. Não abra ainda, disse ele. Você vai saber quando. Peguei o papel. Era leve. Menos de 20 gramas, certamente. Fiquei olhando para ele por um momento, sem entender o protocolo daquela situação. Você sabe quando vai saber, disse Carlo, e fechou os olhos. Enfiei o papel no bolso interno do jaleco. Não sei por que não abri na hora. Talvez porque havia algo na voz dele que desarmava o instinto de análise imediata. Ou talvez porque a situação clínica exigia atenção e o papel poderia esperar. O papel esperou por 14 anos, mas ainda não sabia o que me esperava naquela manhã. Nas 2 horas seguintes, acompanhei a deterioração clínica de Carlo com a equipa completa do terceiro andar. Às 7h18 da manhã, a saturação caiu para 87%. Às 7h42, caiu para 81%. O coração compensava. Frequência subiu para 106 batimentos por minuto às 8h04. A família estava presente. Antónia Salzano, a mãe, estava sentada na cadeira do lado esquerdo da cama. Não chorava. Tinha a postura de alguém que havia feito as pazes com algo antes de você. Às 8h15, observei algo que não entrei no prontuário, porque não tinha como classificar. A temperatura corporal de Carlo, medida por sensor timpânico, marcava 36,2 graus centígrados. Não era um número absurdo. Era normal. O que era anormal era o contexto. Pacientes com leucemia M3 em colapso circulatório iminente tipicamente apresentam temperatura abaixo de 34 graus ou acima de 38 em caso de infecção associada. 36,2 era a temperatura de um corpo em equilíbrio, um equilíbrio que os outros números não justificavam. Achei que o sensor estava calibrado incorretamente. Troquei o sensor. Medi de novo às 8h22. 36,4. 2 décimos acima. O corpo de Carlo estava aquecendo levemente enquanto todos os outros parâmetros indicavam colapso. Isso não obedecia a nenhum padrão que eu tivesse visto em 23 anos de terapia intensiva. Chamei a enfermeira Daniela Pertusati, 21 anos de experiência no San Gerardo. Mostrei os 2 registros. Ela fez a medição pela 3ª vez, com um termómetro de contacto axilar diferente, às 8h31. 36,7. 3 medições, 3 instrumentos diferentes, 3 números que escalavam na direção errada. Isso não faz sentido, Renato, disse Daniela em voz baixa. Eu sabia disso, mas sabia também que o corpo humano é capaz de respostas que os modelos não capturam completamente. Fui buscar uma explicação metabólica. Uma liberação terminal de catecolaminas poderia artificialmente elevar a temperatura por período curto. Isso eu poderia aceitar. Mas às 8h46, quando a saturação caiu para 74% e a pressão colapsou para 72/40, a temperatura marcou 37,1. Quase febre, num corpo que deveria estar em hipotermia de colapso. Escrevi os 4 números numa margem do prontuário e os olhei lado a lado. 36,2, 36,4, 36,7, 37,1. Uma progressão ascendente de 1 grau em menos de 30 minutos, no exato período em que todos os outros parâmetros vitais afundavam. Nenhuma hipótese metabólica que eu conhecia explicava aquilo. Às 8h56 da manhã, Carlo abriu os olhos pela última vez. Não foi uma abertura convulsiva, como acontece frequentemente no processo de morte. Foi uma abertura deliberada. Ele olhou para cima, não para mim, não para a mãe, mas para cima, com aquela mesma expressão de atenção que eu havia visto ao entrar no quarto 2 horas antes. Sua saturação marcava 68%. A frequência cardíaca era de 118, irregular. E ele disse, com uma voz que não correspondia àqueles números, uma voz clara e estável: não tenha medo do que você vai ver. Para mim, estava olhando para cima, mas aquelas palavras eram para mim. Tenho certeza disso até hoje. Às 9h01 da manhã, Carlo Acutis morreu. A temperatura final registada às 9h03 era de 37,3 graus centígrados. A temperatura de um corpo vivo em pleno funcionamento. Fiquei parado ao lado do leito por 2 minutos, sem falar. Daniela me olhava de um lado. A mãe de Carlo estava com as mãos juntas, em silêncio.
Saí do quarto com o papel dobrado no bolso interno do jaleco e fui direto ao banheiro do corredor. Sentei numa das poltronas da sala de descanso da equipa. Coloquei a mão no bolso. O papel estava ali. Não abri. Não sei explicar porquê não abri. Havia algo na frase "você vai saber quando" que funcionava como uma instrução mais forte do que a minha curiosidade. Como se abrir antes do momento certo fosse um erro que não poderia ser desfeito. Guardei o papel. E nesse momento ainda não sabia o que o Dr. Ferretti havia descoberto naquela mesma manhã com os exames pós-óbito. 3 dias após a morte de Carlo, Gianluca Ferretti me chamou à sua sala. Não era uma conversa de corredor. Ele fechou a porta. Isso era sinal de dado anómalo. "Olha para isso", disse ele, e colocou sobre a mesa o relatório da análise hematológica realizada na madrugada de 12 de outubro, antes do óbito. Apontou para um número específico, o percentual de células blásticas no aspirado de medula. Na análise de 27 de setembro, quando o diagnóstico foi confirmado, o índice era de 88%. Em 6 dias de tratamento, caiu para 41%. Isso era a resposta positiva inicial ao ácido ol-transretinoico que eu já conhecia. Mas o aspirado realizado às 3 da manhã de 12 de outubro, 6 horas antes da morte, mostrava um índice de 86%. "Uma recaída explosiva", disse Ferretti. "Em menos de 2 semanas, voltou a quase o estado inicial." Isso era clinicamente compreensível. A leucemia M3 pode fazer exatamente isso. Mas o que Ferretti apontou em seguida não era compreensível. No mesmo aspirado, havia uma análise complementar de marcadores inflamatórios, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa e proteína C reativa. Esses 3 marcadores são indicadores de tempestade inflamatória. Em leucemia M3 terminal, você esperaria que os TRIs estivessem extremamente elevados, correspondendo ao colapso sistémico. Interleucina 6, 7,2 picogramas por mililitro. Referência normal, abaixo de 6. Levemente elevada, não terminalmente elevada. Fator de necrose tumoral alfa, 18,4 picogramas por mililitro. Referência normal, abaixo de 15. Moderadamente elevado. Proteína C reativa, 3,8 miligramas por litro. Referência normal, abaixo de 5. Dentro do intervalo normal. Um paciente com 86% de blastos na medula e colapso circulatório progressivo deveria ter inflamação sistémica catastrófica. Esses 3 marcadores deveriam estar nas casas das centenas. Não estavam. "É como se o corpo soubesse o que estava fazendo", disse Ferretti. E imediatamente acrescentou: "Isto não é uma observação científica, é uma observação humana. Pode ignorar." Não ignorei. Nos dias seguintes, busquei literatura sobre dissociação entre colapso hematológico e marcadores inflamatórios em leucemia M3. Encontrei 32 artigos publicados nos últimos 20 anos. Nenhum documentava o padrão específico que os exames de Carlo apresentavam. Colapso de blastos combinado com marcadores inflamatórios normais e temperatura ascendente no período pré-morte. Nenhum. Pedi a Ferretti que mantivéssemos os dados arquivados. Não sabia porquê. Era instinto do profissional que não quer perder um dado que ainda não entendeu. O papel continuava no bolso do jaleco. Depois de uma semana, o transferi para uma gaveta na minha escrivaninha em casa, dentro de um envelope que fechei com fita adesiva. Escrevi na frente do envelope: San Gerardo, 12 de outubro de 2006. Mais nada. Nos 2 anos seguintes ao óbito de Carlo, ouvi o nome dele algumas vezes. Monza é uma cidade pequena, no sentido em que as histórias circulam. Soube que a família havia solicitado que o corpo fosse sepultado em Assis, onde Carlo passava tempo e que considerava especial. Soube que havia um movimento entre os jovens paroquianos que o conheciam. Não me envolvi. Era médico, não hagiógrafo. Mas em 2009, uma colega de outro departamento, a doutora Simonetta Ruffini, patologista com 26 anos de carreira, me chamou para uma conversa que não estava no meu calendário. Simonetta tinha sido chamada para fazer parte de uma comissão médica informal que analisava um caso documentado em Campo Grande, Brasil. Um menino chamado Mateus, que em 2013 havia sido diagnosticado com uma malformação congénita no pâncreas, uma forma rara de acantose que obstruía progressivamente o ducto pancreático principal.
O prognóstico sem cirurgia era de falência pancreática completa em 18 meses. Não aconteceu. Os pais do menino haviam participado de uma peregrinação ao túmulo de Carlo Acutis em Assis e haviam pedido a intercessão de Carlo. 6 semanas após a peregrinação, os exames de imagem de Mateus mostravam uma redução de 73% da obstrução ductal. Em 4 meses, resolução completa. Sem cirurgia. Sem modificação do tratamento medicamentoso. Simonetta me apresentou os laudos. 12 documentos médicos datados entre agosto de 2012 e julho de 2013. As imagens de ultrassonografia eram comparáveis. A obstrução estava documentada e depois simplesmente não estava mais. Você acompanhou o menino italiano, disse Simonetta. Quero saber se você viu algo que eu deveria saber antes de assinar meu parecer. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Vi coisas que não entrei no prontuário, disse. E contei sobre a temperatura, sobre os marcadores inflamatórios, sobre os 4 números que havia anotado na margem daquele relatório. Simonetta anotou tudo. Me pediu os dados originais. Forneci cópias. Existe um processo formal em andamento, disse ela. O Vaticano está coletando documentação. Não é canonização ainda, é só documentação. Mas se você tiver dados médicos verificáveis, eles precisam constar. Perguntei se eu precisaria assinar algo. Somente se quiser. Não é obrigatório. Não assinei nada naquele momento. O envelope ainda estava na gaveta. E então comecei a pesquisar, sozinho, sem encomendar a ninguém, quem havia sido Carlo Acutis, além do paciente do quarto 312. O que descobri nas semanas seguintes não me preparou para o que a mãe de Carlo me diria quando a encontrei pessoalmente, em abril de 2014. Carlo havia construído, antes de morrer, com 15 anos, uma exposição digital sobre milagres eucarísticos documentados ao redor do mundo. 162 casos, cada um com data, localização, análise histológica disponível e referência bibliográfica. Não era a obra de um entusiasta religioso, era uma base de dados metodicamente organizada. Encontrei a exposição online. Passei 3 noites analisando a estrutura dos dados. A metodologia de referenciamento era rigorosa. Casos como o de Sokolka, na Polónia, 2008, onde tecido hóstia foi analisado pelo Instituto de Medicina Legal de Bialystok e identificado como miocárdio humano vivo, com fibras musculares em estado de contração. Ou o caso de Buenos Aires, 1996, onde a análise realizada pela Universidade de São Francisco, Califórnia, identificou tecido cardíaco com leucócitos brancos presentes, indicando que o tecido estava vivo no momento da análise. Carlo havia catalogado 162 casos como esse, com 15 anos. Em abril de 2014, Antónia Salzano veio ao San Gerardo para uma visita à capelania do hospital. Soube da visita por uma colega. Fui ao encontro dela com 2 objetivos: devolver informação médica que ela tinha direito de conhecer e fazer uma pergunta. Antónia tinha cabelos escuros, com algumas linhas grisalhas. Era menor do que eu imaginava. Me recebeu com a mesma postura calma que eu havia visto ao lado do leito do filho, 8 anos antes. Expliquei quem eu era. Ela se lembrava de mim. Contei sobre os marcadores inflamatórios, sobre a temperatura. Mostrei as cópias dos dados que havia guardado. Ela ouviu sem interrupção. Depois disse: Carlo falou sobre você. Fiquei parado. Antes de ir ao hospital pela última vez, Carlo me disse que havia alguém no hospital que media tudo e que esse alguém ia precisar de uma resposta num dia específico. Me disse que havia dado a esse alguém o que ele precisava para reconhecer a resposta quando chegasse. Minha mão foi automaticamente ao bolso do jaleco. O papel não estava lá, claro. Estava na gaveta, em casa. Ele disse um dia específico? Perguntei. Disse uma data, respondeu Antónia. Disse: no dia 21 de abril ele vai entender. 21 de abril de qual ano? Ele não disse o ano, disse Antónia. Só disse a data. Anotei. 21 de abril. Voltei para casa naquela noite e peguei o envelope da gaveta. Segurei por 15 minutos. Não abri. Ainda não era hora. Eu não sabia porquê, mas sabia. O segundo arco desta história começa numa terça-feira de março de 2020.
Eu tinha 61 anos. Tinha reduzido o meu número de plantões noturnos, mas ainda trabalhava 5 dias por semana no San Gerardo. Quando a pandemia chegou à Itália, Monza foi uma das regiões mais afetadas da Lombardia. O hospital onde eu havia passado 23 anos transformou-se em algo que não reconhecia. Corredores com macas, profissionais com trajes de proteção integral. O som dos ventiladores mecânicos era constante em todos os andares. Em 11 de março de 2020, fui ao trabalho com uma dor no peito que atribuía ao stress e à privação de sono das últimas 3 semanas. Fiz isso que todos os médicos fazem e que orientamos enfaticamente os pacientes a não fazer. Ignorei o sintoma. Às 14h20, me senti mal na sala de triagem. Chama-se mal-estar na linguagem clínica. Na linguagem do corpo, chama-se o chão saindo sob os pés. Minha frequência cardíaca marcava 142 batimentos por minuto, pressão em 82 por 50, sudorese fria, dor irradiando para o ombro esquerdo, infarto agudo do miocárdio, porção inferior, confirmado pelo eletrocardiograma às 14h35. Fui levado de maca pelos meus próprios colegas, o que é uma experiência que recomendo a qualquer médico intensivista, porque destrói completamente a ilusão de controlo que a formação constrói. Me colocaram no 4º andar. 4º andar do San Gerardo de Monza, onde Carlo nunca havia estado. Onde eu havia passado raras vezes ao longo de 23 anos, porque meu trabalho era no 3º andar e no bloco cirúrgico. Mas ali estava eu, no 4º andar. Maca, catéter venoso, monitorização contínua, saturação de oxigênio em 94%. No dia seguinte, 12 de março, quando a situação estabilizou o suficiente para que eu pensasse com clareza, lembrei da frase que Carlo havia dito naquela manhã de outubro de 2006. Não tenha medo do que você vai ver. Lembrei dos dados que Antónia havia-me contado em 2014, 21 de abril, sem ano específico. Lembrei do envelope. Liguei para a minha esposa às 18 horas. Pedi que ela fosse à escrivaninha do meu escritório, abrisse a gaveta inferior esquerda e pegasse um envelope cinza com fita adesiva escrito San Gerardo, 12 de outubro de 2006. Ela pegou. Trouxe ao hospital no dia seguinte. Fiquei com o envelope na mão por 20 minutos. Era 116 gramas no total. Pesei mentalmente. A folha de caderno original não pesava isso, mas 14 anos de peso acumulado fazem algo com um objeto. Abri. O papel estava dobrado ao meio, como eu havia recebido. A abertura foi pelo lado sem dobra, como quem abre uma carta normal. A letra era irregular, inclinada para a direita, como escrevem adolescentes que não foram ensinados com régua. Havia 3 linhas. Primeira linha, no dia 21 de abril. Segunda linha, 4º andar do San Gerardo. Terceira linha, Dr. Renato, São José vai cuidar de você. Fiquei olhando para o papel por um tempo que não sei medir com exatidão. Meu monitor cardíaco registou. Entre minha frequência de repouso habitual de 66 e o momento em que a enfermeira entrou no quarto porque o alarme disparou, passaram 3 minutos. A frequência havia subido para 94. Não foi choque. Foi reconhecimento. O papel dizia 4º andar do San Gerardo. Eu estava no 4º andar do San Gerardo. O papel dizia 21 de abril. Era 12 de março. Faltavam 40 dias. 40 dias. O que vai acontecer em 21 de abril? Pensei. O que ainda vai acontecer? Fechei os olhos. A enfermeira chegou, conferiu meus sinais, ajustou o catéter. Não disse nada sobre o papel na minha mão. Nos dias seguintes, o infarto foi tratado com sucesso. Angioplastia, em 18 de março, com colocação de stent na artéria descendente anterior. Os dados pós-procedimento eram bons. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 58%, dentro do intervalo normal. Alta para casa prevista para 25 de março, 10 dias antes do 21 de abril. Precisava entender o que o papel havia dito sobre 21 de abril, antes de sair do hospital. Ou o que aconteceria nessa data que ainda não tinha acontecido. Pedi para ficar. O Dr. Massimo Brunelli, cardiologista que havia realizado o meu procedimento, me olhou com a expressão que eu havia dado a centenas de familiares ao longo de décadas. A expressão de quem não tem como negar um pedido irracional de alguém que passou por algo grave.
25 de março é seu alta médica, disse ele. Posso recomendar monitorização ambulatorial até o final de março, mas não posso mantê-lo internado sem indicação clínica. Posso ficar como voluntário no hospital, não internado, só presente. Brunelli pensou por um momento. Com as restrições de pandemia, nenhum paciente recuperado pode circular livremente. Mas se você quiser trabalhar como médico em suporte, estamos com escassez de pessoal. Fiquei. Trabalhei no quarto andar como médico de suporte entre 26 de março e 20 de abril, com o meu próprio monitoramento cardíaco portátil, frequência medida a cada 4 horas, saturação verificada a cada 2. No dia 20 de abril, à noite, fui ao meu quarto temporário no hospital. O papel estava na minha bolsa. Reli as 3 linhas. Dormia quando o celular vibrou, às 0h12 de 21 de abril. Era uma mensagem da Conferência Episcopal Italiana, com um comunicado oficial. O Papa Francisco havia assinado o decreto de beatificação de Carlo Acutis. A cerimónia de beatificação seria realizada em 10 de outubro de 2020, na Basílica de Santa Maria dos Anjos, em Assis. Carlo Acutis estava sendo reconhecido pela Igreja. No dia 21 de abril, no quarto andar do San Gerardo de Monza, saí da cama. Fui ao corredor. Não havia ninguém. Eram 0h15. Sentei no chão, com as costas na parede do corredor do quarto andar, e fiz algo que não fazia desde os 6 anos de idade. Chorei. Não foi um choro de tristeza. Era o choro de alguém que carregou um peso que não entendia por 14 anos e acabou de entender tudo de uma vez. Era o choro de um homem de dados que se deparou com o único dado que não tinha como categorizar. Uma criança moribunda havia escrito num papel, em outubro de 2006, algo que só poderia ser conhecida em abril de 2020, e havia colocado esse papel nas mãos do único médico que precisaria dele. Fiquei no chão do corredor por 42 minutos. Sei disso porque meu relógio marcava 0h57 quando me levantei. E me ajoelhei, com os joelhos no linóleo frio do quarto andar do San Gerardo, e disse o nome de Carlo em voz alta, pela primeira vez desde aquela manhã de outubro de 2006. Desde aquela noite de abril de 2020, minha vida profissional e pessoal seguiu um caminho que o médico que eu era antes não poderia ter previsto, e que o homem que me tornei considera completamente lógico. Em julho de 2020, entrei em contacto com o escritório diocesano de Milão, que coordenava a documentação para o processo de beatificação. Forneci formalmente os dados médicos que havia guardado por 14 anos, as 4 medições de temperatura, os marcadores inflamatórios do aspirado de medula de 12 de outubro de 2006 e as cópias dos relatórios que Simonetta Ruffini havia analisado em 2009. Assinei um depoimento com 12 páginas. O Dr. Alessandro Valenti, do Comitê Médico da Congregação para as Causas dos Santos, me respondeu em setembro de 2020 com uma carta de 4 parágrafos. No terceiro parágrafo estava escrito: os dados que o senhor fornece corroboram e complementam o dossiê existente. Particularmente, a dissociação entre colapso hematológico e temperatura ascendente no período pré-morte não encontra precedente documentado em nossa revisão de literatura. Seu depoimento foi incorporado ao processo. Em 10 de outubro de 2020, a beatificação de Carlo Acutis foi realizada em Assis. Estava presente. Era a primeira vez que eu ia a Assis desde que havia começado a trabalhar na medicina. Fiz 4 horas de carro de Monza até Assis, sozinho, por estradas que atravessam a Úmbria com a névoa da manhã ainda sobre os campos. A Basílica de Santa Maria dos Anjos estava cheia. Havia restrições de pandemia, mas a cerimónia era real, era concreta. Era verificável. Havia 530 pessoas presentes, de acordo com o comunicado oficial. Eu era uma delas. Vi o caixão de Carlo coberto com o pano branco da beatificação. Pensei nos números que havia anotado naquela margem de prontuário em 2006. 36,2, 36,4, 36,7, 37,1. 4 pontos numa escala que subia enquanto tudo mais caía. Pensei no papel que estava agora guardado em meu paletó, não mais num envelope, mas na frente, visível, como se precisasse de ar.
Na saída da Basílica, parei diante de um cartaz com uma frase que Carlo havia dito e que havia sido reproduzida em letra impressa grande, sobre fundo branco. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Fiquei diante daquela frase por um longo tempo. Era a frase de alguém que, aos 15 anos, havia entendido algo sobre a existência humana que a maioria das pessoas não entende aos 60. Eu havia passado 23 anos medindo o moribundo. Nunca havia medido o que permanecia. Em setembro de 2025, fui a Roma para a canonização de Carlo Acutis, celebrada pelo Papa Leão XIV no contexto do Jubileu. Tinha 66 anos. Havia-me aposentado do plantão intensivo 2 anos antes, mas continuava ligado ao San Gerardo como consultor. Fui com minha esposa, que em 41 anos de casamento havia aprendido que quando eu precisava de silêncio, o silêncio era necessário. A canonização na Praça de São Pedro teve uma presença estimada em 100 mil pessoas. Estava no setor reservado a testemunhos médicos documentados. O Papa declarou Carlo Acutis santo da Igreja Católica no dia 7 de setembro de 2025. Na semana seguinte, voltei ao quarto 312 do terceiro andar do San Gerardo de Monza. O quarto tinha um novo leito, novo piso, novos monitores. Era tecnicamente outro lugar, mas o corredor tinha o mesmo cheiro de antisséptico, com aquela nota de café frio. Sentei na cadeira ao lado do leito vazio. Não havia paciente. Havia pedido ao setor de internação que me deixassem usar o quarto por 30 minutos fora do horário de ocupação. Eles deixaram, com a cortesia que os hospitais reservam para os que já serviram muito tempo. Peguei o papel do bolso. Reli as 3 linhas pela 10ª vez. No dia 21 de abril. Quarto andar do San Gerardo. Dr. Renato. São José vai cuidar de você. São José, o padroeiro dos moribundos na tradição católica. O santo da boa morte. Carlo havia escrito o nome de São José num papel entregue a um médico que não acreditava em santos, num hospital onde médicos acompanham mortes, em outubro de 2006. Naquele quarto vazio, com o papel nas mãos, disse em voz alta para ninguém e para alguém ao mesmo tempo: você me deu melhor do que eu. Não obtive resposta audível, mas obtive a resposta que obtive naquela noite de abril de 2020, no chão do corredor do quarto andar, com o linóleo frio sob os joelhos. A certeza de que existe algo que os instrumentos não capturam e que um menino de 15 anos, em outubro de 2006, sabia exatamente o que esse algo era. Hoje dou palestras em 2 hospitais universitários italianos sobre casos de dissociação entre parâmetros clínicos documentados e evolução clínica esperada. Não chamo de milagres nessas palestras, porque as palavras têm resistência diferente em ambientes académicos. Chamo de anomalias estatisticamente documentadas. Mas ao final de cada palestra, quando alguém pergunta o que eu pessoalmente acho que explica os dados, eu respondo com uma frase que aprendi de uma pessoa que nunca chegou a ter 20 anos. Há medições que nenhum instrumento alcança. Não porque os instrumentos sejam ruins, porque o que está sendo medido não tem unidade no sistema métrico que conhecemos. Se este testemunho marcou você tanto quanto esta experiência marcou a minha vida, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda a parte. Basta saber olhar.